Você tem saúde? Você é saudável? Ó, a OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de infecções ou enfermidade. E aí, você é saudável? Você se enquadra em todos esses pré-requisitos que a OMS determina, né? Então se liga que na aula de hoje nós vamos começar a estudar programa de saúde. Então a primeira coisa que você precisa saber é o conceito de saúde que eu acabei de te passar, e aí a gente vai aprender alguns termos, algumas nomenclaturas que são essenciais na hora de fazer a tua prova. Vem comigo, tá? Então a primeira coisa que você precisa conhecer é o termo hospedeiro. O hospedeiro é o organismo que vai abrigar outro em seu interior ou carregá-lo sobre si, tá? Parasita. Parasita vai ser o organismo que vive às custas do hospedeiro, prejudicando o hospedeiro. Nós vamos ter dois tipos de parasita: o ectoparasita e o endoparasita. Adri, me dá um exemplo. Carrapato, piolho, são ectoparasitas, né? A gente está por fora. Adri, me dá um exemplo de endoparasita. A gente vai ter o vírus parasitando a célula, eu vou ter os vermes, né? São exemplo de endoparasitas, né? Uma outra nomenclatura que você precisa conhecer é profilaxia. Profilaxia é o conjunto de medidas que são feitas para poder prevenir, para poder evitar a propagação de uma doença. Me dá um exemplo. Se uma doença ela é causada por mosquito, quais são, né? O mosquito morde, né? Por exemplo, a dengue. Quais são as medidas de profilaxia? Profilaxia é o mesmo que prevenção, que eu posso tomar. Uso de repelente, não deixar água parada, né? Que mais? Mosquiteiro. Então, são algumas das profilaxias que nós podemos tomar. Imunização. Imunização é quando o nosso corpo produz defesa, produz anticorpos contra alguma doença infecciosa, né? E aí eu vou ter dois tipos de imunização: a ativa ou a passiva. Na ativa, o nosso corpo produz o anticorpos, que ainda pode ser de dois tipos: natural através de doença ou artificial através da vacina, e a imunização passiva, que é quando a gente recebe os anticorpos pronto, que pode ser de dois tipos: natural através da amamentação, a mãe passando os anticorpos para o bebê, ou artificial através do soro, tá? Uns outros termos que você precisa conhecer na tua prova, que é muito importante, é o conceito de surto, pandemia, epidemia e endemia, né? Eu vou começar com pandemia porque nós vivemos a pandemia de Covid-19. Então, a pandemia é quando uma doença ela se alastra pelo mundo inteiro muito rapidamente, né? Onde a gente vai conseguir estar encontrando ela em diversos continentes, né? Em vários locais com números crescentes da doença, né? Então, um exemplo que a gente teve de pandemia, né? Que tem uma escala global, né? Que ela acaba tomando proporção global. Então, um exemplo de pandemia muito claro que nós tivemos foi a pandemia de Covid-19, né? Surto. Surto é quando eu tenho um aumento repentino e inesperado de casos de uma determinada doença em uma região. Só que aumenta os números e depois isso é controlado, né? Então tem um aumento repentino de uma determinada doença em uma região, mas depois esse aumento ele é controlado. Então quando isso acontece eu tenho um surto. Epidemia. Epidemia é quando eu tenho uma doença se espalhando por diversos locais, por diversas localidades, onde ela pode virar uma pandemia caso não seja controlada. Então, um exemplo de epidemia que nós tivemos foi a gripe
aviária. E endemia é quando a doença ela é localizada em um local e ela já é, digamos assim, daquela região, como por exemplo a febre amarela na Amazônia, né? Então a gente vai encontrar casos dessa doença ao longo do ano naquele local, então a gente diz que aquela doença ela é endêmica daquela região, a gente diz que a gente tem uma endemia. Então bora lá visualizar comigo. Surto, aumento repentino do número de casos, né? Então ele fica em um determinado local, aumenta rapidamente. Se esse surto não for controlado, ele pode se espalhar para outros locais e virar uma epidemia. Se essa epidemia ela não for controlada, ela pode se tornar algo a nível global, trazendo várias consequências, né? Então, na hora da sua prova, é muito importante você diferenciar surto, pandemia, epidemia e endemia. Lembrando que a endemia ela é uma doença de uma região, daquele local, daquele espaço específico. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Esses são os nossos conceitos iniciais de programa de saúde, onde nós vamos ter os próximos módulos de vírus, bactérias e protozoários. Cheiro grande e aguardo você na próxima aula. Tchau! Sabe o que esses lugares têm em comum? Jovens como Gabriela, que através da educação estão vendo suas vidas serem transformadas e aproveitando um mundo de oportunidades. Em 2021, a Prefeitura do Recife criou o Embarque Digital, um programa que tem a parceria com o Porto Digital e garante bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos superiores de tecnologia, para alunos que foram da rede pública de ensino. E ainda oferece passe livre também. O programa Embarque Digital, 50% das vagas são destinadas para mulheres e pretos. É uma chance que a gente tem de estar equilibrando, né, a nossa sociedade hoje. 50% dos alunos da primeira turma do Embarque já está trabalhando em empresas do setor. Ganha o ecossistema de tecnologia do Recife, ganha a sociedade e, claro, ganha a Gabriela, que aqui ou aqui vai garantindo seu lugar no futuro.